Boa tarde a todos. Boa tarde. Há 2 semanas atrás, a nossa irmã Ana Maria trabalhou aqui conosco acerca de Deus. E naquele dia eu saí daqui sensibilizada a no próximo momento em que nós não tivéssemos já um compromisso com os senhores, e naquela semana seguinte eu já tinha me comprometido a continuar no tema acerca da entropia, que a gente ia começar e eu tive que interromper para ir trabalhar no interior de Minas. Eu cumpri a minha meta de fazer mais uma semana acerca da entropia, e esta semana estamos trabalhando acerca da fé raciocinada. E especialmente porque ele sensibilizou, porque até então, quando nós víamos sendo um conjunto de pessoas mais fáceis de sermos manipuladas, por nos faltar bases para questionamentos maiores, alongamentos de olhar, por nos faltar base mesmo para refletirmos sobre o que estávamos ouvindo e sobre o que estávamos, de certa forma, meio que sendo comandados. Enquanto nós éramos esse tipo de civilização, ficava muito mais fácil a fé cega. O Kardec chama de fé cega, que é a fé que nós vamos fazendo em função do que o outro pregou. Inclusive, éramos obedientes a religiões e religiosos dogmáticos, onde o princípio fundamental do dogma é não questionar. Na minha infância, tinha muita coisa da religião, da minha região, que era proibido questionar. Não, você não tem que questionar a minha. E eu voltava para a casa das reuniões da igreja, questionando um monte de coisa, e as pessoas que estavam ali, eu tive muita sorte de ter um pai que é esquizofrênico nessa encarnação, e desenvolveu esquizofrenia. O esquizofrênico ele não enquadra em padrões colocados pelo outro, modelos colocados pelo outro. E quando alguém dizia que eu não podia questionar, ele rebatia. É o direito dela de questionar. E ela tem que questionar. Ela não pode seguir sem questionar. E ele ia incentivando. Mas, por exemplo, quantas pessoas da minha geração tiveram essa oportunidade lá naquela região? Não digo em centros maiores como aqui, que a evolução cultural vai chegando mais cedo. A troca, que é o que os espíritos chamam de proxenismo, que é vivermos muito próximos uns dos outros, nos permitem muitas interações, interação. Isso faz com que a gente desenvolva mais rápido e mais cedo a coisa de questionar. Mas isso não ocorria em todas as regiões do mundo. Portanto, não ocorria no nosso país. Por isso, nós tivemos até então gerações e mais gerações de pessoas que acreditam que ela conseguiu constituir um processo de fé à luz do que foi colocado para ela. E ela se ajustou bem naquilo. Essas gerações mais novas do que nós, não estou nem falando da criança, do pré-adolescente, do adolescente, estou dizendo mais jovem do que eu, não consegue. E não consegue por um motivo muito bom, porque ele precisa saber o que ele está acreditando. O Kardec, que é um professor de muitas línguas, de muitas áreas da ciência, é bom os senhores, assim que tiverem uma disponibilidade, ler a biografia do Kardec. A gente entende muito melhor o trabalho dele.
quando lê sobre o homem Kardec, o professor Kardec, o filósofo Kardec, etc. Ele nunca foi religioso. Ele funda o Espiritismo exatamente porque o que acontecia em torno das manifestações, que algumas nem eram de espíritos, mas que naquela época era taxado como sendo de espírito, isso o deixava questionando muito, e ele resolveu se aprofundar, se questionar, aprofundar e fazer verdadeiros grupos de estudos para avançarmos. Esse Deus que alguns de nós, a velhíssima geração, acredita, nossos netos, nossos filhos não aceitarão. E aí é que entra a necessidade da fé raciocinada. Importante a gente saber que ela não é uma fé que a fé tem que raciocinar. É o contrário. É a fé que é fruto da observação, dos questionamentos, do desenvolvimento de raciocínios, e aí a gente constrói a fé. Essa é a fé proposta pelo Kardec. Eu vou ler um item do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé religiosa e a condição da fé inabalável. Como o nosso tempo é curto, vou ler só um trechinho, o capítulo é bem longo. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde, desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso, nem mesmo do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Primeiro, já que ele repete a palavra razão 3 vezes nesse pequeno trecho, o que é razão para nós? Para a gente chegar numa razão plausível espírita. Porque senão também nós caímos num vazio. O que é razão? O que é a razão espírita? O que é proposto pelo Espiritismo, no Espiritismo, na caminhada do Espírito, é que ele esteja o tempo todo focado na ciência, na filosofia, e na religião. Mas essa religião, necessariamente, a pessoa não tem que acreditar num poder superior para que nós a consideremos religiosa. Ela pode ser alguém extremamente comprometida
com seu religare. Ela ainda não traz subsídios internos nela, e até por uma questão de cultura, de situações que ela viveu, de manipulações, de questões ligadas à infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, ela negar esse poder superior que nós, num dia, colocamos nela, de fora para dentro, sem a ajudarmos a construir a visão. Essa visão é que é a razão. Seja lá para acreditarmos, seja para abraçarmos uma obra social. O que faz fulano se despecar daqui, larga a família, vai lá para a região do Aço, vai para o Vale do Aço, fazer obras para melhorar a cultura naquela região. O que faz? Um artista plástico que larga todo um conjunto de atividades dela aqui e vai para o Vale do Aço. A razão que ela construiu. Quem sabe se essa razão fosse colocada de fora para dentro, ela já tinha optado por aquietar-se aqui. Como é uma razão construída, porque eu sou daquela região, eu tenho compromissos lá. Foi lá que me acolheu ao nascer. A cultura lá está necessitando. Eles necessitam do meu trabalho para construir um outro olhar do mundo, das pessoas, das coisas, das relações humanas. Aí ela é capaz de razão. De dentro para fora. Porque você lida com obra social, o que você tira disso? O que você ganha? Porque numa sociedade que o materialismo é forte, pode saber que trabalhar a obra social, a gente escuta isso pelo menos uma vez ao dia. Se estiver em família, escuta mais vezes ao dia. E a gente tem que construir com a razão que produzimos para fazer isso, respostas bem curtinhas, que não constranjam a nós, nem aos outros, e que também não tomem muito nosso tempo, senão só em resposta chega a hora da gente desencarnar. Razão. Quando nós alinhamos o nosso passo e vamos verificando, por exemplo, por que eu acredito num poder superior. Vou usar uma expressão que é do Alcoólicos Anônimos, de Jogadores Anônimos e de Narcóticos Anônimos. Eles não dão, como são movimentos internacionais, eles não dão nome Deus, nem Jeová, nem Alá. É um poder superior. Porque acreditamos num poder superior, haveremos todos de estarmos observadores o suficiente, observadores da natureza. Nessa natureza incluem os vegetais, incluem os minerais, na base, considerando o sistema Terra. Os minerais, os vegetais, nossos irmãos muito menores, lá os micro-organismos. Nós haveremos de estar observando nossas dinâmicas bioquímicas e concluindo por nós mesmos que há uma inteligência maior, suprema, que constrói um processo de interação, de soma, de sintonia, de ressonância, que permite
os eventos acontecerem num grau de maestria maravilhosa. Haveremos de ter a curiosidade de arranjar um pouquinho de terra, colocar num vasinho com um buraquinho no fundo dele, colocar no dentro de um pratinho, pôr uma semente ali dentro e observar o que vai acontecer. Aí vai acontecer o que viemos trabalhando outro dia, que é a entropia. A semente, que a entropia é o movimento de determinados conjuntos se esvaírem, se demolirem para surgir os novos. Haveremos de perceber essa planta nascendo, crescendo, e nós observando e nos questionando com que inteligência que essa planta procura a luz. Foi lá nessa mesa, e a luz só vem dali, ou vem daqui. Ela vai se dirigir para um desses lados. Se tivermos um espaço um pouquinho melhor e plantarmos um pé de trepadeira, nós veremos essa trepadeira construir suas espiraizinhas. Ela está aqui, uma cerca de arame ou de qualquer outra coisa, ou de madeira mesmo, está aqui, e ela vai conseguir se dirigir, lançar essas garrinhas e se agarrar meio metro, 80 centímetros, 1 metro, 2 metros dela, mas que ela vai se agarrar, ela vai. Há uma inteligência nela que permite que ela não se sucumba, que ela tenha para onde subir, já que ela não desenvolveu ainda sustentabilidade para estar como nós estamos, nos sustentando com as nossas articulações e nossos ossinhos aí. Imagina algum dos senhores que vieram aqui esperando que vai sair convencido de Deus, da existência de Deus, de força superior e tal, em função do que nós falarmos. Lastimavelmente, quem sabe saiam constrangidos, porque não alcançaram o objetivo. E nós temos que, ao nos objetivar, fazer profundidade para alcançar o que objetivamos. Eu objetivo o meu processo de fé. Eu quero acreditar. Mas esse querer também tem que ser um querer. Temos que estar sendo fiéis a nós mesmos. Eu estou falando que quero, é porque quero. Ou então, que eu diga que não quero acreditar. Que eu quero viver lá, fundo das águas, como disse o nosso poema. Boiando. E se a pessoa está nesse estágio evolucionário, que viver boiando. Se a água vai para lá, ela vai para lá. Se o vento soprar forte para cá, ela vai. Se o vento soprar forte para cá, ela vem. E ela não necessita estar no leme da sua vida filosófica, espiritual. É o momento dela. E nós vamos ter que respeitar. Nós haveremos de, ao encontrar razão suficiente para nós realmente abraçarmos todos os dias, que a fé é alguma coisa que todos os dias necessita de bases. A fé que nós construímos num determinado momento, como tudo no cosmos, tem que todos os dias ser validada. Uma pena que nossa escola
do fundamental ao segundo grau, ainda não tenha atentado para alguns conteúdos que um jovem, quando sai do segundo grau, já teria que ter alcançado esses conteúdos. Um deles é validação. E já sabendo que no processo de validação, e que a fé raciocinada nos leva todos os dias a ter condições de fazer para que ela permaneça em constante contato com a razão, buscando sempre por um saber mais amplo, à custa de nossas argumentações e questionamentos, já sabemos que, como tudo aqui na Terra, tem que todos os dias sofrer adaptações. E adaptação para o Espiritismo é evolução. Aquilo tem que evoluir para o momento seguinte. Por exemplo, vamos pegarmos aqui, aquela senhora, esse senhor, jovens há uns anos atrás, vamos dizer umas décadas, acreditávamos na felicidade. Nós fomos validando essa credibilidade na felicidade, ou a gente achou que aquela crença na felicidade, naquele momento da nossa juventude, de encontrar um rapaz para casar, de formar, de ter isso, ter aquilo, e etc, etc, que isso era para o resto da vida duradouro e sustentável. As 2 semanas anteriores que trabalhamos juntos, foi nos mostrando que não. Os sustentadores somos nós. Esse poder superior maravilhoso que damos o nome de Deus, esse conjunto maravilhoso que envolve elementos, coisas, pessoas, num trabalho conjunto, vamos todos os dias criando condições para. E através de validar mesmo, eu continuo validando minha proposta de felicidade. Quando eu tinha 20 anos, estou mal. Porque até o olhar que eu faço, não só das pessoas, como para as pessoas, não é o mesmo. Essa fé que eu construí acerca de felicidade, de estar bem aqui na Terra, ela já tem que ter sido questionada, ter sofrido pelo meu enxergar algumas alterações. Para isso eu tenho que ter ido aprendendo a alongar o olhar a cada instante da minha caminhada. Até isso nós temos, exatamente em função da maneira como é a nossa escola de até o 2º grau completo, até isso nós temos dificuldade quando falamos em alongar o olhar. Quando a gente fala em alongar o olhar, algumas pessoas nos perguntam no final aí dos encontros, quanto mais eu alongar o olhar, mais eu vejo coisa horrível. Porque o alongar o olhar dela é só em lateralidade. E alongar o olhar envolve, eu acho que até a gente pediu para colocar, envolve lateralidade, profundidade e qual é o outro elemento que está no 3D? Que nós existimos em 3D. Interioridade? Hã? Interioridade?
Não, a profundidade já é a interioridade. Lateral, profundidade. Verticalidade. Temos que todos os dias nos verticalizar naquilo que propomos para nós mesmos. Porque só vamos conseguir alcançar o outro, enxergá-lo na sua essência e sermos, inclusive, bons com ele para sermos bons conosco, na medida em que nós conseguirmos profundidade para enxergá-lo. Primeiro, que ele é nosso irmão, seja o que ele for. Filho da mesma origem. Para isso, não precisa estar ainda acreditando em Deus, não. É só voltar para a ciência, voltar para os grandes filósofos e voltar para o religare. É eu religando a mim mesma. Por exemplo, a pessoa me cometeu um ato que hoje, aos meus 71 anos, eu não cometeria. Mas eu sempre estive com a maturidade dessa idade de agora, ou já houve momento da minha vida que eu cometeria sim. Aí, como espíritos, vamos voltar para a caminhada evolutiva. Se eu já consigo fazer um enxergar diferenciado para isso, para essa questão, será há quantos anos ou há quantos séculos que eu consegui alcançar isto? Será que foi há 2 séculos atrás? Foi há 4? Foi há 6? De acordo com a distância que nós nos sentirmos, assim, do fundo do nosso coração mesmo, humildemente, de acordo com a distância que nós nos sentimos com relação àquela pessoa, evolucionariamente falando, nós vamos ter uma ideia de tempo. Por exemplo, se nós ainda conseguimos ficar, vou falar uma palavra bem feia, mas é isso, bem jovem, né, a palavra. Se nós ainda conseguimos ficar irados com ela, nós fizemos alcance há muito tempo. Porque se fosse há mais tempo, nós já teríamos saído da condição, da produção de tanta adrenalina e de tantos outros neurotransmissores agressivos ao sistema, e já estaria numa condição de gerenciar o sistema com muito mais harmonia, produzindo muito mais dopamina, muito mais serotonina, muito mais endorfina. Nós podemos, para esses exames, na caminhada pela fé robusta, a fé raciocinada, nos perguntar até acerca de nossas dores. Dor física, que é uma coisa que nós, na humanidade, não estamos perguntando. A gente fala das dores, reclama para Deus o mundo acerca delas, mas perguntar o que eu estou fazendo para contribuir com a produção dessa dor, nós ainda não perguntamos. Porque imagina, perguntar é assumir a responsabilidade de mudar, de entropicamente deixar a produção da dor se desmoronar para fabricarmos as condições na atualidade. Fabricar um novo é a condição da não dor. Nós somos capazes de reclamar dor e continuar comendo agrotóxico. Meu joelho dói, os calcanhares doem, fascite plantar, coluna, hérnia de disco, hérnia de não sei o que, e vai aparecendo coisa para ver.
Quando perguntamos acerca, olha gente, como é crucial essa coisa de fé à luz da razão. Quando perguntamos para ela acerca, ou colocamos para ela acerca dos elementos que sustentam os equilíbrios aqui no planeta, que ela já está imersa numa cultura, desde que reencarnou, que ela está aí ouvindo falar em necessidade de consumo de água, necessidade de sol, necessidade de alongamento, de caminhada, de qualidade do sono, de qualidade do quarto de dormir. Algumas, mesmo com dores horríveis, tripudiam sobre os 6 elementos. De início dizem que fazem tudo certo. Aí a gente tem que gastar mais um tempo ali e dar tempo para a pessoa sentir uma segurança dentro dela para relatar para ela mesma, porque ela não precisa relatar isso para mim. Relatar para ela mesma. E eu só estou ali para ser um ouvinte. Aí voltando que é o nosso conteúdo, que é fé raciocinada. Será que é fácil uma pessoa que aos 70 anos se tornou o verdadeiro calvário da dor, fazer um processo de fé raciocinada acerca de um Criador, inteligência suprema, bondade suprema, imanência em todas as suas obras, portanto em nós? Será que é fácil para ela fazer essa credibilidade? E aí é que está a necessidade de nossos encontros, para que juntos nós possamos ir pensando essas questões todas e efetivamente dando as mãos, os braços e fazendo uma caminhada dentro do que esses homens brilhantes foram deixando de conteúdos para nós. O Kardec é um deles, mas que deixou na obra que a obra não era para ser sacralizada, que ele estava deixando conteúdos para serem contextualizados à luz da ciência, da filosofia e da caminhada das religiões, caminhada das 3, né? E num grande número de espaços, nós insistimos em sacralizar a obra. E, inclusive, insistimos em mostrar, ó, está aqui no Kardec, que obsessor nos perturba, nos tira do sério, nos prejudica em nossa caminhada, tira nossas condições de sermos nós, faz a gente fazer o ruim quando a gente não quer. Mas qual era a cultura no momento em que a obra foi feita? E qual é o pedido dele? Pedido, né? Em algumas partes tem pedido, em outras tem orientação, e em outras ele é mais incisivo e chega quase a cobrar de nós a coragem para a contextualização. E por que ele fala em coragem numa delas? Será que contextualizar uma obra que está tão colocada é fácil? A gente não tem que abrir mão de tempo, renunciar a alguns momentos de folga, alguns momentos prazerosos com a família e pregar estudando. O que esse cientista, o que esse físico, que chega ao ponto de um Nobel de Física em 79, que se dedicou praticamente todo o projeto encarnatório dele, porque antes a gente é criança, depois a gente é estudante. Quando a gente se assume mesmo como pessoa,
para quem sabe até aproveitar melhor nossos momentos, é quando já estamos na maturidade, aos 30 anos. Aí quando você faz as contas, aquela pessoa esteve agarrado no bom sentido, estudando, buscando elucidar, esclarecendo, disponibilizando conteúdos para que nós saibamos, por exemplo, o universo é holográfico, tudo que todas as pessoas pensam aqui na Terra, especialmente, criam formas. Nada fica sem forma. Se a sua faculdade mediúnica lhe permitir enxergar essa forma na dimensão que ela está, a título de energia, na dimensão vibratória, vibração mesmo, os níveis de frequência dessa forma holográfica, se a sua faculdade mediúnica lhe permite, com a sua consciência, enxergar, e a consciência enxerga de forma tão clara que parece que você está vendo com os olhos, você sai daquela experiência tendo a sensação de que viu com os olhos. Na verdade não foi com os olhos, porque se fosse, os outros do grupo todos veriam, porque eles também têm os olhos indo de 380 nanômetros a 760 nanômetros, eles todos teriam enxergado. No momento em que um enxerga e o outro não, chegou com a consciência, com a faculdade mediúnica. Se enxergamos, mas todos os orientadores espirituais, cuidadosamente, estamos falando de orientador espiritual, tá, gente? Estou falando de um de nós aqui da casa mistificar que tem espírito manifestando aqui, mas quem está manifestando é o espírito Nájila. O senhor ali diz que tem um espírito manifestando e está manifestando o espírito fulano. Até isso nós temos que, no nosso dever da fé raciocinada, alcançar que, se eu sou um espírito encarnado que age, primeiro, pensa, cria elementos culturais, informa ao sistema bioquímico, e não só a ele, informa ao meio. Se eu sou um espírito que faço bens culturais, construo textos, sou capaz de informar e comunicar com todos, eu sou um espírito manifestante. Através de quê? De um sistema bioquímico. Agora nós iremos para o segundo ponto dessa colocação aqui. Quando nós nos manifestamos, mesmo nós, com nossas crises da terra, com nossas dificuldades todas culturais, quando nós nos manifestamos sem nenhum objetivo na vida, sem nenhuma meta, mesmo que a manifestação seja horrível, tá? Nós estamos falando de objetivos, meta, para fazer uso e função daquele momento, daquela pessoa, daquela situação. Algum de nós se manifesta sem nenhum objetivo? Vamos pensar nesse senhor, está sentado aí, pacientemente escutando, caladinho. Se ele fizer uma manifestação ali, vamos pensar numa verbal, é sem objetivo? Tem um objetivo. Ou ele quer me instruir de que aquela informação que eu estou trazendo está desatualizada, e me informa isso e traz elementos para eu me atualizar. Ou ele acha que eu saí demais da linha e tem a intenção de me voltar para o contexto. Ou ele tem um ponto a mais para acrescentar no que eu estou trazendo e bondosamente traz esse ponto a mais.
Agora vamos pensar numa pessoa que não esteja nesse patamar dele. Vamos pensar em alguém em crise de identidade, por exemplo, inclusive crise com relação à sua caminhada, à sua existência aqui. Quando eles se manifestam sem objetivo nenhum. Vamos pensar em nossas crises conjugais, momentos críticos, que crise não quer dizer coisa ruim. Crise é um momento onde você tem a oportunidade de criar o novo. É entrópico crise. A gente tem que administrá-las, mas que elas são entrópicas, maravilhosamente constituídas são. Vamos pensar nas nossas crises lá. A gente resolveu porque, eu quero fazer uma gracinha só também. Não. Nós temos objetivos. Os espíritos desencarnados são a mesma coisa. Quando o espírito se manifestar para nós, seja para quem for, primeiro que ele já tem que ter condições de se manifestar para entropicamente nos colaborar na criação do novo. E o novo para os espíritos é o novo melhorado, é o bem. Estou aí em crise com relação, por exemplo, ao trabalho, que é indolente, insatisfeita de ter que trabalhar, reclamo por tudo que tem que fazer. Ai meu Deus, tem que cozinhar, ai meu Deus, tem que fazer feira, ai meu Deus, tem que trabalhar para ganhar o dinheiro para fazer essa feira, ai meu Deus, tem que lavar essa geladeira, tem que comprar comida, tem que pôr nela. E eu estou em crise com relação a tudo isso. Se o espírito se manifestar, quando passar a manifestação, pelo menos um mínimo, eu estarei à frente nesse sentido. E aí vou somando um pouquinho desse rapaz, um pouquinho dela, um pouquinho dela, um pouquinho dela, me transformo. Eles estão cuidadosamente nos orientando. Nós precisamos, com esses recursos que eles foram nos trazendo, com essas orientações, com essas informações que para nós são novas, mas na verdade elas não são novas, elas são novas para nós, porque o Espiritismo teve um período em que, lastimavelmente, ele sofreu um viés de mistificação. Vinha o Kardec, tinha contextualizado as obras de até então, tinha trabalhado ferrenhamente contra as mistificações, tinha ido até o máximo que alguém pode ir de esforço e de contendas no bom sentido, com pessoas da época, e aí ele sofre um infarto, desencarna, e todo o movimento espírita, naquele momento, fica nas mãos de pessoas que não eram Kardec. E daí, nesse momento, houve um período onde imiscuíram no espiritismo vários elementos culturais não espíritas no sentido do kardecismo, espiritualistas. A esposa dele, nessa agonia de ver isso acontecer, vai num esforço enorme se compondo para ter condições de abraçar a causa e a bandeira. Mas até que ela consegue, porque imagina que é uma mulher no século XIX. Não é a mulher de hoje. Nesse processo, até que ela conseguiu assumir a bandeira, assumir o leme, conseguir retirar algumas pessoas que, de certa forma, infestavam o movimento espírita de misticismos e tal, já tinha sido inserido, inclusive, nas obras. A gente precisa
acompanhar como que as coisas acontecem, até para a gente saber por que que na obra espírita, ao mesmo tempo que é contra a mistificação, aparece a mistificação. Porque há um momento em que ele esteve nas mãos de pessoas que não era Kardec e nem era Amerigo dele. E assim nós irmos constituindo, inclusive, uma fé raciocinada acerca não só de nossos conteúdos pessoais, de nossa caminhada, de nossas vivências, de uma credibilidade numa força superior, mas também uma fé raciocinada acerca do movimento que abraçamos, que é o Espiritismo. Quando ela é raciocinada, seja lá o que acontecer, nós vamos ter condições de avaliar. Primeiro nós vamos questionar. Vamos avaliar, vamos estudar e vamos encontrar onde estão as raízes. E fazemos as contextualizações. E na nossa vida será sempre assim. Tive uma contenda com minha nora. Eu quero continuar na contenda? Eu não. Quero não. Ela é minha família. Ela se tornou meu sangue. Porque sangue para nós é só o bioquímico. Vamos pensar. Sangue, elemento vitalizador dos sistemas bioquímicos. Agora vamos pensar nos sistemas afetivos, emocionais, racionais, psicológicos, espirituais. Qual é o sangue que eu quero que esteja correndo entre nós duas? Eu vou construir, eu vou questionar, eu vou encontrar as bases, vou encontrar rapidamente dentro de mim onde é que está o nó. Eu não preciso ir buscar dentro dela, não. Porque dentro dela eu posso não conseguir adentrar nunca. Mas dentro de mim eu consigo. E consigo saber onde é que está o desalinho em mim para compreender uma menina que tem metade da minha idade. E que nós duas haveremos de ser muito próximas. Porque nós duas cresceremos com essa proximidade. E quando eu crescer e ela crescer, os netos crescem. Os familiares dela crescem. A humanidade cresce. A fé raciocinada, ela caminha por um processo de efetivamente pensar em absolutamente tudo e todos. E é muito fácil e ao mesmo tempo trabalhosa trabalhosa a construção da fé raciocinada. Nós não estamos dizendo que ela não seja trabalhosa, mas ela é difícil? Não, porque adentrar o nosso interior não é difícil. Nós vamos começar todos os dias a fazer nosso momento de meditação. Se abre um momento de meditação, quem é espírita já é com a prece. Então nós vamos todos os dias constituir um momento para a prece. Nós vamos colocar em reflexão pontos altos que estão precisando novos alinhamentos na nossa vida. Isso é o refletir, é jogar luz nos pontos altos. Refletere, né? É jogar luz. Joga luz. Iluminou aquele ponto, meditamos sobre ele. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu tenho todo o cosmos para colaborar comigo. O grande trunfo é que assim como eu posso me unir aos que já alcançaram o padrão para a contribuição pelo bem da humanidade, nós temos grupos ainda alimentando padrões
que alimentam o mal-estar interno de pessoas. E estamos aí, por sinal, sendo todos os dias assoberbados por notícias sobre eles. Não é nenhuma novidade essa existência. Não estamos criando essa informação. É o que nós estamos recebendo. E nós temos aí mais um motivo para estarmos atentamente fazendo o processo da fé raciocinada. E a fé raciocinada nos leva a construir respostas que não constranjam, que responda ao necessário naquele momento e que imediatamente nós retornemos ao padrão do bem como colaborador pelo bem. E essa é a proposta do nosso irmão Allan Kardec. Para esse encontro, para esses encontros dessa semana, nós compusemos um texto bem grande, dá umas 4 páginas. Eu, com fé em Deus, entre hoje e amanhã, vou fazê-lo ficar bonitinho, porque ele está aqui um esboção. Primeiro a gente faz um esboço, vai trabalhando, sento lá depois, e alguém que quiser pegar aqui a semana que vem, ou quiser deixar o e-mail, deixarei, eu mandarei por e-mail para as pessoas. Eu acho que texto grande em WhatsApp é muito desconfortável para ler. Quem quiser pode deixar os e-mails aqui que eu mandarei com carinho para vocês. Porque 40 minutos é muito pouco para tratar de um tema tão importante como esse. Só um minutinho, Célia, é rapidinho. Uma leiturinha bem rápida. No livro Obras Póstumas que nós estamos estudando, em vez da fé cega que sufoca a liberdade de pensar, a fé raciocinada nos ensina que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé precisa de uma base, e esta é o conhecimento perfeito do que devemos crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, enxergar e compreender. E esse enxergar e compreender, assim, de todo o coração, digo para os irmãos, nem sempre está pronto dentro de nós, mas a gente chega lá. É investir. A gente vai investindo.